Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem de ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Olá, meus amores da Casa de Emmanuel. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Depois desta prece tão linda, nós só podemos continuar nesta vibração de gratidão, de amor, de agradecimento a todos vocês que aqui vieram para ouvir as palavras do Mestre Jesus, para nos reunirmos num sentimento de paz, de esperança, para melhorarmos a estrada de nossas vidas, desenvolvendo o conhecimento do Evangelho do Cristo, através da aplicação no nosso dia a dia. Por isso, agradecemos sempre ao convite. E o tema de hoje, que nos presentearam, é o capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. É um dos capítulos mais longos do Evangelho, o capítulo 5, porque é o capítulo que nos prepara para os embates da vida. É o capítulo que fala sobre as nossas dores, sobre as nossas aflições, traz o bálsamo, mas também traz a responsabilidade. Coloca em nossas mãos a condição de aproveitarmos bem as nossas dificuldades, as nossas aflições, ou não. O Evangelho é assim. Ele sempre nos propõe, ele não nos impõe. Ele nos diz que por este caminho nós podemos sair vencedores e por este caminho nós podemos ter muitos problemas e acumularmos mais débitos para outras existências, além de piorarmos a vivência aqui, enquanto que o outro caminho pode ser luz. Através da nossa conduta, do nosso entendimento, nós podemos até atenuar a nossa pena, dentro daquilo que todos nós já conhecemos, do homem que veio para perder o braço e acabou perdendo apenas o dedo. Então este capítulo, ele vem nos chamando para a serenidade. Ele vem nos convidando à calma, à paciência. Vem nos convidando à observação de tudo que nos cerca e que reação nós precisamos ter. E que para isso nós precisamos parar e pensar no quê? Pensar na vida. Mas pensarmos na vida de uma maneira positiva, de uma maneira que nós possamos extrair dessas reflexões pontos que vá nos ajudar no dia a dia, que vá nos ajudar
no cotidiano, porque é o que realmente importa, é aproveitarmos o aprendizado para melhorarmos a nossa existência. Porque se assim não for, de que adianta tanto estudo? De que adianta o aprendizado se ele ficar apenas no mundo da teoria e não vier a nos valer nas horas das necessidades? Por isso que a espiritualidade demorou um tempo sobre este capítulo, trazendo várias lições, que se nós pegarmos o capítulo 5 e nós formos olhar lição a lição, nós vamos ver que elas falam das aflições do mundo, das aflições de cada um de nós. E não há aquele que leia este capítulo, que estude este capítulo, que não se ache, que não se encontre, e que ali não receba o conselho para mudar a conduta ou permanecer nela. Bem-aventurados os aflitos. Vem Jesus trazendo um consolo e a espiritualidade explicando-nos calmamente por que sofremos, por que as aflições chegam às nossas vidas. E o que é aflição, se não descontentamento, preocupação, ansiedade, dor, sofrimento, lágrimas, abatimento, melancolia, tristeza. Muitas vezes o grau mais forte da depressão, e outros tanto por não ter quem ouça, por não ter como desabafar, por não acreditar em nada, ou acreditar e desacreditar, muitas vezes optam em voltar à pátria espiritual antes da hora, travando-se assim uma dor maior. Por isso que é preciso conversarmos, por isso que é preciso dialogar, sim. Minha mãezinha dizia que da conversa nasce a luz, e é de um bate-papo bom que muitas vezes a nossa alma desperta para o bem a fazer a nós mesmos. Porque muitas vezes nós vamos vivendo de aparência, levando uma projeção para o mundo que não corresponde ao nosso mundo íntimo. Por isso que quando muitas coisas acontecem, surpreende a quem está lá fora e diz: mas como? Mas por quê? Mas fulano? Porque muitas vezes nos falta esta coragem de sermos imperfeitos para dizermos que a dor está doendo, que nós precisamos de orientação, que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos de uma luz, de alguém que nos aponte o caminho para que nós saiamos da dor, ou para que nós aprendamos a lidar com a nossa dor, que muitas vezes aos nossos olhos é uma dor sem fim. Mas tudo nessa vida passa. E é preciso que nós entendamos a razão de estarmos aqui e, acima de tudo, desenvolvermos realmente a fé de que nós somos espíritos e que, como espíritos, nós somos imortais. Que aqui nós estamos passando, como diria a minha mãezinha, aqui nós estamos passando uma chuva, mas uma chuva que deve ser bem passada, para que, depois desse período, o nosso terreno ele esteja realmente hidratado, para que esse passar de chuva possa fazer reflorir o campo da nossa existência, melhorando-nos como pessoa, para que essa chuva, ela realmente lave a nossa alma, ela retire de nós os miasmas defeituosos de negatividades, de orgulho, vaidade, de ciúme, de desespero. Bem-aventurados os aflitos que sabem sofrer, que sabem buscar o entendimento das suas dores, porque o Evangelho, ele vem neste capítulo trabalhando conosco a justiça das nossas aflições.
Explica-nos por que nós sofremos e por que o sofrimento deve ser bem administrado. E quando se fala em sofrimento, não é naquela coisa que se diz, mas o espírita gosta de sofrer. O espírita muitas vezes faz uma reverência à dor e ao sofrimento. Não, não é isso. Deus não nos coloca aqui para penar. Deus nos coloca aqui para aprendermos a transformarmos as nossas dores em aprendizado. São oportunidades que nós temos. E como é que nós conseguimos essas aflições? Conseguimos essas aflições através das nossas atitudes e dos nossos comportamentos malsãos lá atrás. E muitas vezes aqui. Por isso que não há neste planeta um só ser vivente que não sofra, que não tenha algo a contar que lhe trouxe uma aflição, que lhe trouxe uma dor. Todos nós temos algo a dizer. Todos nós temos uma história de sofrimento para contar. A diferença é que uns sofrem mais que outros de acordo com a interpretação. A dificuldade de um é maior que a de outro, mas tudo isso acontece por conta da nossa interferência na lei de Deus. Quando interferimos de maneira equivocada, nós contraímos débitos grandes. Quando nós aprendemos a respeitar esta lei, nós temos uma resultante melhor. Por isso que há essa discrepância no mundo, por isso que uns têm mais, outros têm menos, uns sofrem mais, outros sofrem menos. Agora, dentro de todo esse campo de sofrimento, cada um de nós temos o direito de utilizarmos o nosso livre-arbítrio de uma maneira coerente. Nós podemos, mesmo num planeta de provas, de expiações, aonde estamos aqui para reaprendermos, para nos reeducarmos, para começarmos a trilhar, a conhecer o caminho do respeito, o caminho dos valores morais, o caminho de viver com dignidade, para desenvolvermos honestidade e respeito, para trabalharmos na alma a igualdade, para retirarmos de nós os preconceitos. É para isso que nós estamos neste planeta de provas e expiações, abraços com as aflições. Agora, com tudo isso acontecendo, nós podemos levar alívio às aflições dos outros, como também pelo uso da nossa inteligência e do conhecimento das leis de Deus, trazer também alívio às nossas próprias dores. Por isso que o Evangelho diz que há justiça nas aflições. Ninguém sofre se não merecer. Tudo tem uma razão, porque Deus é justo, Deus é bom. Então nós observamos que dentro da bondade e da justiça, tudo se cumpre nessa terra. Tudo se cumpre. Então ele permite, não é que ele mande a dor, ele permite que nós provemos do alimento que nós plantamos. Por isso que se diz a cada um segundo as suas obras, as suas construções. Por isso que se diz que a semeadura ela é livre, mas que a colheita ela é obrigatória. Nós não podemos viver plantando, sem que um dia tenhamos que colher aquilo que nós plantamos. E isso é conhecimento de todos. E nós vemos isso até nos ditos populares. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem boa cama faz, eita lelê, nela se deita. Não é? Nós vemos os ditos populares aí, ditos que vêm dos antigos, muitos deles sem sequer conhecerem a doutrina espírita, mas que já traziam em si a certeza de que tudo tem essa razão de ser. E o Evangelho esclarece para a gente. E ainda nos fala que os sofrimentos, as aflições, que nós não encontramos uma resposta lógica, clara, está em algum lugar da nossa existência, o que prova a questão da reencarnação, o que prova que a vida, ela continua
e que nós já tivemos outras existências, como teremos também outras tantas, porque olha-se em torno e não se encontra razão, não se encontra o porquê de determinados acontecimentos na vida de determinadas pessoas, sofrimentos dos quais não se pode fugir. Mas aí vem o Evangelho, não se pode fugir, mas se pode trabalhar a forma de vivê-lo. Aprender a suportar aquele problema que nós não podemos modificar. E isso vem na questão do nosso equilíbrio interior, dessa busca do melhorar-se, desse entender o que nós estamos vivendo, para que melhor nós possamos reagir a isso e também agir sobre isso. Então nós vemos que o Evangelho fala das causas anteriores das aflições. Mas também ele conversa conosco das aflições que nós criamos aqui, aquelas das quais nós não precisaríamos passar, mas vamos cegamente construindo sofrimento, porque não entendemos que já trouxemos uma carga e que precisamos nos aliviar desta carga, e que o alívio desta carga é não construirmos cargas maiores. E aí nós vamos, muitas vezes, esquecendo de aprender a lição com o sofrimento que nós não podemos modificar, vamos esquecendo isso, e assim nós deixamos de trabalhar em nós a nossa modificação. É preciso desenvolver, de fato, o amor. É preciso realmente aprender o caminho do perdão. É preciso desenvolver a tolerância. É preciso, sim, admitir que existem falhas. Falhas que estão em nós para serem o quê? Transformadas pelo aprendizado dia a dia, hora a hora, em contato com o quê? Em contato com a luz do Evangelho. Se nós não despertamos, nós vamos ficar o tempo todo no muro das lamentações. E mesmo enquanto espíritas, nós vamos condenar a providência divina por estarmos passando isto ou aquilo, porque nós vamos dizer que nós fomos médium de ponta, médium principal. Nós vamos dizer que fomos passistas, que fomos trabalhadores de mediúnica, que fomos dirigentes, que fomos aqueles que não faltavam uma doutrinária, fomos aqueles que fizemos a caridade. E por que determinadas coisas nos acontecem? Por quê? Por isso que é importante que nós não faltemos às aulinhas de evangelização, chamadas doutrinárias. E além de não faltarmos a essas aulinhas, nós aprendamos as lições, levemos o nosso corpo, a nossa mente para estar presente no ambiente onde a lição ela é ministrada. Como nós estamos aqui agora reunidos, em nome de Deus, para aprendermos. Porque quando nós faltamos a lição ou não meditamos sobre ela, nós não vamos ter a capacidade e a condição de compreender que, na verdade, todo sofrimento educa. Nós não vamos entender que não há injustiça por parte de Deus e que os ensinamentos que nós temos nesta ou naquela religião, eles vêm não para evitar o nosso sofrimento, eles vêm para nos ensinar a passar pelos sofrimentos. E muitas vezes nós adentramos a religião e nós vamos entrando numa barganha. Nós vamos ficando ansiosos pelos contatos com os espíritos, para receber deles, para que eles resolvam as nossas questões. Não vamos buscando esse contato com os espíritos para percebermos esta vivência de um mundo e outro, esse entrosamento
essa relação que nos traz, né, para uma relação transpessoal do mundo matéria com o mundo espiritual, para as nossas vivências, as nossas experiências, num comprovar sem fim de que nós existimos e existiremos, neste contato que gera luz, que gera aprendizado, aonde o mundo espiritual vem ter conosco e nós podemos interagir com eles. E nós muitas vezes não entendemos. Queremos os espíritos nesse intercâmbio unicamente para que eles solucionem os nossos problemas. E aí há uma ansiedade, sim, sempre pelas buscas das casas que tenham um atendimento fraterno e aonde o espírito oriente, aonde tenha um trabalho de desobsessão, aonde tenha uma orientação espiritual. Nós vamos assim, sempre buscando isso. É errado? Não. Porque o Evangelho diz que quem tem um espinho no dedo, ele tem que trabalhar para retirar este espinho. Então é lícito que nós queremos aliviar as nossas dores. Mas é preciso também entendermos que os espíritos são coadjuvantes na nossa história. Quem tem que dar o passo para transformar, para modificar, somos nós. Porque nós podemos ficar 20, 30, 50, 60 anos dentro de uma casa espírita e não resolvemos as nossas questiúnculas, não resolvemos os nossos problemas e continuamos num lamento infindo, sempre reprisando a dor no mesmo ponto, da mesma forma. Porque a dor pode não mudar, mas o nosso entendimento da dor, ele pode avançar para que nós aprendamos a conviver com esta dor. Precisamos trabalhar a resignação. E tudo isso os espíritos vêm nos mostrando. Porque nem eles, quando viveram aqui num corpo de carne, deixaram de ter suas dores, mas souberam transformar. Então é preciso que a gente entenda que é necessário desenvolvermos a resignação ativa, aquela resignação que trabalha, que diz, tudo bem, eu tenho um problema, não posso resolvê-lo, e diz que problemas que não tem como resolver, resolvido está. Então, eu vou aprender a administrar esse meu problema para que ele não me destrua e eu não deixe de aproveitar a minha reencarnação, e eu não deixe de ser útil, e eu não deixe de trabalhar para o meu engrandecimento. Então, se a dor eu não posso retirá-la de mim, eu vou aprender a conviver com ela, eu vou aprender a amá-la, até que esta dor, ela atenue na minha existência. Por isso precisamos de resignação, precisamos de aceitação, que é uma coisa que a maioria de nós não trabalhamos. Verbalmente nós podemos até dizer que aceitamos, não tem jeito, né? Deus sabe o que faz, estou aí, vou levando. Mas intimamente nós estamos de fato aceitando? Não. Não. Porque muitas vezes é claro no nosso semblante, outras tantas nas nossas palavras e mais ainda nas nossas atitudes. Então nós ainda não entendemos o papel da dor na nossa existência. E dor, seja ela no grau que for, porque ninguém vive sem dor. Quando nós dizemos dor, são os problemas, são os acontecimentos diversos, como diz a poesia da nossa querida Rosane Vilaronga, né? São os acontecimentos diversos que existem em nossas vidas. Há momentos de alegria, momentos maravilhosos, e há momentos de dor, momentos de tristeza. Hoje, no nosso mundo, nós estamos vendo muito essa dor crescer. É a dor pela falta de alimento, é a dor por falta de moradia, é a dor pelos desencarnes em massa, é a dor pelos desencarnes que ocorrem com pessoas ainda jovens, que aos nossos olhos há um futuro pela frente. A dor de uma pandemia. Há tantas dores hoje no mundo. As dores das famílias se desagregando, porque não compreenderam que precisam desenvolver a lei de amor. Há uma violência crescente.
Então hoje nós olhamos em torno e percebemos de fato a realidade de que estamos vivendo num planeta de provas e expiações. E se fizemos por merecer estar aqui, neste planeta, neste momento, aonde tudo cresce de maneira muitas vezes negativa, nós precisamos abrir os nossos olhos para trabalharmos para diminuir esta onda de solidão, esta onda de dor e sofrimento que assola a Terra, trabalhando a nossa resignação, buscando estudar para que a dor diminua, porque diminui quando nós sabemos que nós não perdemos pessoas, nós perdemos coisas, mas pessoas não. É consolador saber que a vida continua, que os nossos entes queridos prosseguem no plano espiritual. É consolador saber que as nossas orações, elas não são em vão, elas chegam e trazem alívio para os que desencarnaram, para os que estão desencarnando, para os que estão aqui ainda. Há, sim, o entendimento do nosso sofrimento e uma transformação quando nós nos tornamos seres solidários, fraternos, amorosos, respeitando a dor do outro. E não porque a nossa dor é menor, nós podemos nos entregarmos aos festejos, às comemorações, porque é Natal, porque é fim de ano, e nós precisamos estar unidos, juntos, fazendo a festa. A festa é oração. A festa é gratidão a Deus por poder estar aqui e orar pelos que não estão. E entender que os que não estão cumpriram o seu papel e a sua missão. Mas que nós sabemos que cada um desencarna de uma maneira e a reação a este desencarne difere de espírito para espírito. Então nós não sabemos as condições em que cada um está. Por isso devemos ter a solidariedade e a fraternidade. Por isso não podemos entrar em festejos. A alegria de que a vida continua, mas respeito pelos que partem e podem ainda estar sem saber o que aconteceu. Respeito pelos órfãos que aí estão, pelas viúvas, pelas mães, pelos pais. Respeito. Não é hora nem tempo de querermos fazer uma ceia longa, uma mesa repleta. É momento de união, de oração, de buscar em Deus forças para que todos nós, humanidade, possamos seguir juntos. Mas muitas vezes nós não entendemos as aflições dos outros porque a nossa aflição não foi tão grande assim. E aí nós começamos a viver muito na matéria e vamos querendo viver de qualquer maneira, fazendo festas e batucadas, celebrando, quando na verdade o que nós precisamos celebrar na vida é o amor de Deus. Porque é um fim de ano, um começo de ano, de muita dor, de muita solidão para muitas almas que estão lutando, buscando um caminho para conviverem com as suas dores e com as suas aflições. E nós não podemos nos vestir em um mundo egoísta, de que se a minha dor é pequena, tá tudo bem, eu posso gargalhar e eu posso festejar. Não. Nós precisamos continuar seguindo, precisamos continuar refazendo a nossa história, precisamos sorrir, porque muitas vezes um sorriso bem dado, ele traz esperança. Um sorriso bem dado diz, olha amigo, você não está sozinho. Mas até a forma e a intenção do riso tem um sentido. A palavra, a alegria, que muitas vezes se reveste de consolação, a alegria que diz, vamos juntos, alegre-se, levante essa autoestima, vamos juntos aqui, neste caminho que é preciso reconstruir, vamos olhar para frente, ainda há esperança.
há um futuro ali a esperar, porque os que se foram continuam trabalhando e ficarão felizes de nos ver em recuperação, assim como eles estão também trabalhando pela sua recuperação, pela sua aceitação, pelo seu entendimento. Porque uma coisa é nós acordarmos que reencarnaremos e voltaremos em tal tempo. Outra coisa é vestido de um corpo de carne, esse retorno acontecer e envolvidos aqui com tantas coisas, nós aceitarmos esse acordo. Por isso precisamos de caridade, por isso precisamos de solidariedade, por isso precisamos de amor uns para com os outros, para que esse bem-aventurados os aflitos possa prevalecer sobre cada um de nós e possa também trazer o consolo para a nossa vida, porque há muitos aflitos que não se colocam embaixo da consolação que o Mestre Jesus nos fala, porque são aflitos que importam-se unicamente consigo, são aflitos que não procuram resignação, coragem, não buscam renovar a sua fé, são aflitos que constroem dores desnecessárias aqui e saem debatendo-se, achando que o mundo tem que estar a seus pés, revoltados, reclamando o tempo todo, lamentando. Esses aflitos serão consolados? Fazendo tanto barulho, fazendo tanta zoada, que muitas vezes, até na oração, não se consegue entender o que é dito? Então nós vamos percebendo que quando alguém conversa conosco, muito agoniado, falando aos borbotões, muito rápido, nós não conseguimos entender. E nós precisamos dizer, calma, fale agora com calma, devagar, para que eu possa entender a sua necessidade. E muitas vezes nós vamos assim, falando com Deus, falando com a espiritualidade, num desespero mental, que fica difícil que a nossa oração chegue e tenha um retorno imediato. Então há muito que aprender. Nem todos os aflitos são consolados. Porque não é que Deus não queira. Somos nós que nos afastamos da consolação. Somos nós que não queremos seguir este caminho da lei de Deus. Como ele diz, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas cansadas. Porque o meu fardo, ele é leve, e o meu jugo é suave. A lei de Deus é suave. E quando nós buscamos viver a lei de Deus, esse fardo, ele fica leve. Ele fica leve. Porque, o que é que ele diz? Que Deus não dá fardos pesados para ombros leves. Tudo que nós passamos é porque nós podemos suportar. Agora, às vezes, nós construímos, utilizando o livre-arbítrio, fardos que não foram Deus que nos colocou por misericórdia para a reparação dos nossos erros. E, às vezes, nós vamos fugindo da responsabilidade. E vamos aqui, vivendo do nosso jeito, porque eu sou assim, ninguém manda em mim, a vida é minha, eu faço o que eu quero, mas depois que a coisa aperta, aí todo mundo precisa estar a postos para socorrer na sua necessidade. Então nós precisamos observar isso. Que tipo de aflição eu estou vivendo? São aflições que eu posso resolver retirando de mim a ansiedade, a intemperança, tirando de mim a incompreensão, a intolerância, tirando de mim a falta de perdão, porque aí eu vou sofrendo quando eu não perdoo, com ressentimentos, com mágoas, e vou adoecendo, e depois eu quero que Deus me cure. E o Evangelho diz, sem o teu concurso, pouco ou nada podemos fazer. Está lá na mensagem Estás Doentes, no livro Fonte Viva, a mensagem de Emmanuel. Então vejamos qual é a nascente da nossa aflição. Porque há aquelas que nós podemos sim tirar da nossa vida. E como podemos? E tem aquelas que nós precisamos trabalhar a aceitação delas. Desenvolver a fé que transporta montanhas, que transportam as montanhas das dificuldades.
esta fé flexível, esta fé compreensiva, esta fé que busca o entendimento das coisas e nos coloca a abraços com a razão. Como bem nos disse Kardec, fé inabalável é somente aquela que enfrenta a razão em qualquer época da humanidade. Tranquilidade, para dentro de uma fé raciocinada, nós entendermos que não passamos por nada que nós não precisemos, a não ser no caso dos tormentos voluntários, das causas atuais das aflições. Essas nós passamos porque nós buscamos. Então é preciso muita calma nessa hora, nesse momento em que a Terra vive. Observemos as nossas escolhas, minha gente. Veja aonde é que está pulsando o nosso coração. Veja que tesouro é esse que nós estamos querendo guardar, 7 chaves, acalentar dentro da alma. Busquemos a paz. Saiamos das culturas de ódio. Busquemos a tolerância. Saiamos do preconceito, das discriminações. Já não cabe mais, num planeta de provas e expiações, nós sairmos apontando, condenando, zurzindo, discriminando. Quando sabemos, através do estudo do Cristo, que somos todos irmãos. E nós vemos que as aflições no mundo, elas eclodem cada vez mais, porque nós estamos nos tornando criaturas intransigentes. Um A que alguém diga é um problema. Nós vamos negando o outro o direito de desenvolver a sua reencarnação. Vamos brigando com o outro, cerceando a vida por conta de uma questão de pigmentação de cor. Uma questão de pigmentação. Nós vamos discriminando o outro. Quando todos nós, ao longo das nossas existências, meu Deus, nós, numa reencarnação, somos dessa cor, na outra de outra, e assim é a vida. É o caráter, é a forma de viver, é a condução, é o amor, é isso que promove o engrandecimento, é isso que deve ser observado. Não é a cor, não é a opção sexual de ninguém. São os valores morais. E nós estamos sofrendo porque estamos esquecendo disso, que é a observância da lei. É o que nós somos como pessoa. E nós estamos querendo rotular o outro. Porque simplesmente o outro é aquilo que nós não aceitamos. E por que não aceitamos? Porque ainda somos muitas vezes preconceituosos. E vamos gerando assim sofrimento para nós, porque vamos ferindo a lei do respeito, a lei da igualdade, e vamos gerando sofrimento para o outro. Tudo neste mundo merece cuidado e merece respeito. Todas as vidas neste planeta, elas importam. E enquanto nós não entendermos que precisamos desenvolver esse amor uns para com os outros, nós haveremos de padecer. Enquanto nós não abrirmos a nossa percepção que estamos aqui nessa escola chamada vida para aprendermos, para entrarmos em comunhão, nós não cresceremos. É preciso acordar. Emmanuel vem com uma lição maravilhosa que eu gostaria aqui, já caminhando para o nosso encerramento, uma lição maravilhosa que eu gostaria de ler para vocês, que intitula-se Não Te Perturbes. E hoje nós estamos, nos perturbando por tudo e qualquer coisa. Estamos nos envolvendo naquilo que nos diz respeito e naquilo que não nos diz respeito. Mas não estamos entrando para auxiliar, para amparar. Estamos entrando muitas vezes para complicar. Então é necessário que acordemos. Para bem-aventurados os aflitos que sabem se portar no mundo, que sabem colaborar com a vida, que sabem entender as suas aflições, como irmã Dulce soube utilizar a sua aflição, a sua dor, o seu problema para auxiliar outras tantas pessoas. Ela não parou para ficar se lamentando, chorando ou criando problema para os outros. Ela simplesmente, com o seu problema de saúde, ela soube tolerar, ela soube conviver com aquele problema e ainda ser espelho para o mundo.
ainda ser exemplo para outras tantas pessoas. Então não queiramos nós, com as nossas dores, criar problemas e também abraçarmos um muro de lamentação. Claro que cada um que leva a sacola sabe o que tem dentro. O que tem dentro. Cada um de nós sabemos das nossas dores, mas que nós não as aumentemos, que nós possamos vivenciarmos as nossas dores, mas olhando para os lados, sendo criaturas produtivas. Então, Emmanuel, nessa lição, Não Te Perturbes, ele diz: não te perturbes, e o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Paulos, Romanos 7,10. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta, aprimorado, para a glória do pão, na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira, com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Não te perturbes. Se o mandamento... Fica em pé. Não te perturbes. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Paulo, Romanos 7,10. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta aprimorado, para a glória do pão, na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira, com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra, com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la desapiedado dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne e pronunciará talvez impropriedades 1000. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemos-lhe que se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois, diante da luta, e observa: o que te parece derrota, muita vez é vitória, e o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Lição maravilhosa de Emmanuel no livro Fonte Viva, que nós podemos ir buscar para reler. Título: Não te perturbes, mostrando que nós precisamos entender tudo o que nos acontece. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos. Cada dor, cada problema, cada luta são oportunidades que o mundo nos oferece para que nós cresçamos, para que nós possamos fazer brilhar a nossa luz. Então vamos juntos nos auxiliarmos, vamos nos tornar seres solidários, vamos unidos mais do que nunca
olhar a nossa dor e a dor do semelhante e vamos ver o que é possível fazer por nós e por eles. Entendamos que nós temos o compromisso de melhorar este planeta, de que cada um de nós, fazendo o seu papel e resignando-se, abraçando a sua história e renovando-se a cada instante, doará, sim, energias salutares necessárias para o reequilíbrio desta terra. Entendamos que nós somos a cura do mundo à medida em que nós vamos nos melhorando e entendendo o motivo da nossa reencarnação. Então nós vamos terminando aqui a nossa conversa, agradecendo sempre a presença de todos vocês e deixando para o encerramento a música de Marcos Moraes e Luísa Gagliardi, Você é a Cura do Mundo. Esta música é uma oração de encerramento, que nós possamos, com ela, entendermos o nosso papel aqui e começarmos a trabalhar em prol de todos, como a nossa querida irmã Dulce trabalhou, como o nosso querido vovozinho Bezerra de Menezes trabalhou. Que a paz de Deus esteja em nossos corações. Você é a própria oração, você é a cura do mundo. Viver com gratidão, sorrir e espalhar o bem. Abraçar, envolver, escutar a quem precisar. Cada um vivendo com suavidade, cada um não alimentando mais o mal, cada um semeando a paz e a igualdade, cada um emanando luz à humanidade. Já não há mais tempo de pedir, você é a própria oração, você é a cura do mundo. Já não há mais tempo de pedir, você é a própria oração, você é a cura do mundo. Você é a cura do mundo. Nós somos a cura do mundo.